A minha saudação a todos vocês que estão acompanhando a TV Canção Nova Rio Grande do Sul. É hora do programa Ponto de Encontro, edição de hoje, a nossa revista semanal televisiva com os principais assuntos, os principais acontecimentos da nossa Diocese de Caxias do Sul. A vida diocesana de Caxias do Sul passa semanalmente aqui pelo programa Ponto de Encontro. Na edição de hoje do programa estaremos trazendo uma entrevista com o nosso bispo diocesano Dom José Gislon. A pauta, o assunto, como estão os sacramentos da primeira Eucaristia e do Crisma na Diocese de Caxias do Sul diante do momento vivido pela pandemia da Covid-19. Dom José nos fala, nos orienta de que a equipe de iniciação à vida cristã da Diocese de Caxias do Sul já planeja alguns encontros presenciais para os que vão passar a primeira comunhão e os que receberão também o sacramento do Crisma. De acordo com o bispo, durante o período da pandemia, as catequistas foram trabalhando em muitas paróquias, mantendo contatos com as próprias famílias também. Logo mais, Dom José vai nos ampliar o assunto e confirma que a partir da segunda quinzena de novembro serão ministrados os sacramentos do Crisma na nossa Diocese de Caxias do Sul. Outubro, mês do Rosário, é outra pauta do programa Ponto de Encontro de hoje. A nossa região aqui na Serra Gaúcha, marcada pela colonização italiana, os descendentes imigrantes italianos, quando aqui chegaram no ano de 1875, trouxeram na bagagem, entre tantos valores, o valor da fé, a religiosidade, a oração. A récita do terço em família era algo comum e obrigatório. Talvez agora tenha se perdido um pouco desse costume, deste hábito, mas as primeiras famílias que colonizaram a região da Serra Gaúcha trabalhavam durante todo o dia na roça e à noite não iam dormir sem a récita do terço em família. Então, outubro, mês do Rosário, o padre Osmar Cope, diretor do Seminário Apostólico Nossa Senhora de Caravaggio aqui em Farroupilha, vai estar refletindo conosco sobre o mês do Rosário. E por falar em Rosário, no dia 7 de outubro, na Catedral Diocesana Santa Teresa d'Ávila, em Caxias do Sul, serão comemorados, celebrados os 100 anos da récita diária do terço na Catedral. Uma programação especial está marcada, está posicionada para o dia 7 de outubro, nada muito grande em função da pandemia, mas enfim, vai haver a récita do terço, a celebração de uma missa também, e a Fabiana Epaza, que integra a equipe que coordena a récita do terço diário na Catedral Diocesana, vai estar nos passando mais detalhes e ela também partilhará conosco um pouco desta vivência de diariamente rezar o terço na Catedral Diocesana. São os assuntos que nós estaremos levando até você na edição de hoje do programa Ponto de Encontro, o nosso programa semanal, sempre com entrevistas, com reportagens, o espaço para sacerdotes, para o bispo diocesano e para as lideranças das nossas comunidades. Vamos ampliando as informações da edição de hoje do programa Ponto de Encontro. Mesmo com a pandemia que tem mudado a rotina também na Diocese de Caxias do Sul, algumas catequistas têm conseguido manter contato com as famílias e com as crianças, preparando-as, e adolescentes obviamente também, preparando-os para o sacramento da primeira comunhão e também para o sacramento do Crisma. A equipe de iniciação à vida cristã na Diocese de Caxias do Sul já definiu que serão realizados alguns encontros presenciais para preparar então as crianças, os adolescentes para a primeira Eucaristia e também para o sacramento do Crisma. O bispo diocesano Dom José Gislon afirma que durante esse período da pandemia, a Igreja Católica e a Diocese de Caxias do Sul têm olhado muito para as catequistas e investido na formação
das catequistas. Dom José confirma que vai começar ainda neste ano, a partir da segunda quinzena de novembro, a administrar o sacramento da Crisma em muitas paróquias da nossa diocese. Olha, primeiramente, eu acho que foram tomadas, soluções, ou, digamos, se procurou durante esse tempo de pandemia cuidar da formação das catequistas. Então foram montados temas que foram trabalhados virtualmente e um grande grupo de catequistas pôde participar diretamente em cada formação, ou o material foi enviado para aquelas que não puderam participar da formação virtual. Então foi feito um projeto porque algumas paróquias, ou várias paróquias, cuidaram também da formação das crianças na parte da catequese, junto com as catequistas. Então temos paróquias que fizeram todo o processo formativo que estava planejado de forma virtual, e muitas vezes catequistas também interagindo com as famílias, ou mantendo contato diretamente com as famílias, os pais das crianças com as catequistas. Então, temos paróquias, claro que isso não foi possível pelas condições, pelas realidades onde estão inseridas, mas tivemos paróquias que fizeram todo esse projeto. Então, foi montado, justamente organizado pela equipe da Iniciação à Vida Cristã, um projeto onde teremos agora, daqui para frente, alguns encontros presenciais, né? Para dar um passo a mais diante de tudo aquilo que foi transmitido também de forma virtual. E temos também já uma programação onde teremos sim os sacramentos da primeira Eucaristia para as crianças que estão preparadas, e também os sacramentos sacramento do Santo Crisma será realizado a partir praticamente da segunda metade de novembro, dezembro, depois janeiro e fevereiro. Será dada continuidade para evitar justamente aglomerações em grupos pequenos, e em muitas paróquias o bispo vai delegar o próprio pároco ou os padres que lá estão para, digamos, ministrarem também o sacramento do Santo Crisma. Nós queremos favorecer e valorizar todo o trabalho que foi feito nas paróquias, também envolvendo as catequistas, envolvendo os pais, envolvendo as crianças, para que esse trabalho, digamos, não seja dado uma resposta pastoral, mas darmos uma resposta pastoral justamente que valorize esse trabalho que foi feito e aonde ele foi feito. Então, isso estamos de comum acordo entre todo o clero da diocese, também com a equipe de Iniciação à Vida Cristã, como forma também de gratidão pelo trabalho, pelo empenho dos nossos catequistas durante esse tempo de pandemia. E a resposta dos pais e a participação também das crianças e dos adolescentes. Então, isso está sendo já foi organizado, está sendo executado. Então, creio que é um momento diferente que estamos vivendo, e temos também que dar uma resposta pastoral diferenciada para essa realidade que temos ali, principalmente no campo da catequese. Mais do que nunca, Dom José, a família sempre foi importante nesse processo de iniciação à vida cristã dos filhos. Mais do que nunca, nesse momento, a família é parte primordial. Eu penso que a família ela tem um papel fundamental desde a nossa concepção, porque é o lugar que nos acolhe para a vida e nos protege, e onde nós começamos também o processo de iniciação à vida cristã a partir da realidade da vida familiar. Mas percebemos sim que os pais, a grande maioria dos pais, manifestou uma grande preocupação de cuidar também da formação, digamos, catequética dos filhos nesse tempo de pandemia. Essa preocupação de que as crianças não ficassem abandonadas ou sem estarem envolvidas também num projeto de comunidade no mundo da catequese, que fizessem com que elas se sentissem valorizadas e lembradas pela comunidade de fé e não fossem esquecidas durante esse tempo de pandemia, de isolamento social. Isso tem dado um resultado bastante positivo, porque não só as crianças se sentiram valorizadas dentro desse projeto da Igreja Diocesana como um todo, mas as próprias famílias se sentiram assim valorizadas e se empenharam para que as crianças pudessem continuar esse processo de formação. Percebemos que os pais, quando assumem essa missão da paternidade, também no campo da espiritualidade, eles podem contribuir em muito com a formação dos filhos também na dimensão espiritual. Os avós, sabemos que mesmo não podendo ter esse contato direto com as crianças, com os netos,
muitos também se empenharam, incentivaram para que os pequeninos se empenhassem nessa formação espiritual através da catequese. Tudo somado, podemos dizer que a família ainda tem um papel muito importante, graças a Deus, né? Não só no acolher a vida, no cuidar da vida, mas também de cuidar da dimensão espiritual das nossas crianças, adolescentes e jovens. Perfeito, obrigado Dom José Gislon, nosso bispo diocesano, passando informações então sobre a primeira Eucaristia, chamada primeira comunhão, e também a crisma, o sacramento do crisma, que vai ser administrado em muitas paróquias, conforme o próprio bispo colocou. Ele não terá condições de estar em todas as paróquias, vai delegar aos párocos e aos padres para que façam a administração do sacramento do crisma. É um momento diferenciado também para a Igreja Católica, mas fica a missão dos pais, da família, de serem os primeiros catequistas dos seus filhos. Nós vamos agora para o nosso intervalo. Em 1 minuto, a gente volta aqui no programa Ponto de Encontro, trazendo mais notícia e mais informação da nossa Diocese de Caxias do Sul. Logo após o intervalo, nós falaremos então sobre o mês de outubro, que é o mês do Rosário. E também destacaremos mais uma vez, convidaremos você para esse momento especial na Diocese de Caxias do Sul, na Catedral Diocesana Santa Teresa d'Ávila, a celebração dos 100 anos da récita diária do Santo Terço. Em seguida, a gente amplia aqui no programa Ponto de Encontro. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. O programa Ponto de Encontro já está de volta com você aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul. É o nosso encontro semanal com notícias, com informações, enfim, os principais acontecimentos da Diocese de Caxias do Sul que você vê e acompanha pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul. Já estamos vivendo o 10º mês do ano, o mês de outubro e o mês dedicado ao Rosário. Na região da Serra Gaúcha é um traço muito forte, marcado pela colonização italiana, a récita do terço. Nos primórdios, logo que aqui chegaram os primeiros descendentes imigrantes italianos, trabalhavam o dia inteiro na roça, na atividade na agricultura, mas era sagrado. Todas as noites, depois da janta, em família,
havia a récita do terço. Era impossível deitar sem rezar o Santo Terço e rezá-lo em família. Participa com a gente do programa Ponto de Encontro o diretor do Seminário Apostólico Nossa Senhora de Caravaggio em Farroupilha, o padre Osmar Kopp. O padre Osmar reflete com a gente sobre o mês de outubro, o mês do Rosário e a importância da oração em nossa vida. Sim, a saudação a todos que nos acompanham. De fato, o Rosário Rosas. Mas você falou muito bem na imigração italiana. Após a janta, nós nos ajoelhávamos encostados numa cadeira e o terço rezávamos assim em família, numa oração linda, bonita. E depois do terço sempre seguiam mais outras orações. A mãe conduzia, o pai. E nas comunidades também se reproduzia a mesma coisa, o terço e as ladainhas. O rosário, então, rosas, não é propriamente um rosário, um terço, mas oferecer Ave Marias, gratidão a Deus pela Mãe Maria, porque ela é a intercessora, a protetora. Essa consciência e essa presença de Maria na nossa vida, nos nossos lares, trazia e traz ainda hoje, por que não, belas recordações e, sobretudo, o sentido de que temos uma mãe no céu, uma mãe que nos acompanha, mãe que nos guia, mãe cheia de ternura e afeto. Quando nós rezamos o terço de forma individual ou em família, nós nos aproximamos muito de Nossa Senhora? Sim, porque a mãe é mais ou menos assim, viu? Aquela pessoa próxima. Às vezes a gente pede para a mãe, para o pai alcançar alguma coisa. Então a mãe é presença, tocamos o coração. Sentimos a Maria próxima da gente, por isso que ela é peregrina, por isso que ela tem milhares de títulos. Ela é mãe do Rosário, ela é mãe de Caravaggio, mãe de Fátima, mãe da gente. Por isso, essa proximidade de Nossa Senhora faz com que nos sintamos filhos amados de Deus pelas mãos e pela ternura de Maria. E é bonito as famílias nossas aqui da região, os nossos antecedentes, enfim, os descendentes de imigrantes, trabalhavam o dia inteiro e à noite coroavam com gratidão na récita do terço. Uma pena que a gente tenha perdido um pouco esse costume, esta tradição. Mas como era bonito o trabalho intenso e depois o momento de gratidão. Não ir para a cama, não dormir sem não antes agradecer. Exato, experiências lindas que eu guardo também da lembrança. Voltávamos da roça, já no entardecer, sentávamos à frente da casa um pouco para conversar, enquanto a mãe terminava os preparativos da janta. E depois da janta, o terço, gratidão, a oração. Mi andar alerto senza pregare, nunca ir para a cama sem rezar. A gente nasceu e cresceu com essa frase que não é tanto um ditame moralístico, mas é uma experiência, um estímulo para viver uma vida espiritual mariana. Faça o convite para quem está nos acompanhando também. Nós precisamos encontrar tempo para nos aproximar da oração. A oração nos transforma e nos eleva a Deus. Então, convite a todos e todas que possamos viver proximidade com Deus. Não precisamos fazer esforço para a oração. Basta nos colocar com o coração aberto, sereno, tranquilo e acolhermos as bênçãos e as graças de Deus. Rezemos, faz bem e nos eleva na alma, nos eleva também nas relações com as pessoas, na família, na comunidade. Nos faz olhar na campanha missionária 2020, não no espelho, mas pela janela e perceber o irmão e a irmã que precisa também de nossa oração, nossa ajuda. Com certeza, Padre Osmar, a oração nos aproxima e nos eleva cada vez mais a Deus. E por falar em Rosário, um momento especial nesse mês de outubro também para a Catedral Diocesana Santa Teresa d'Ávila. No dia 7 de outubro serão celebrados os 100 anos da récita diária do terço na Igreja Mãe da Diocese de Caxias do Sul. Assim como acontece há 100 anos,
todos os dias. No dia 7 haverá a récita do terço, uma missa também será celebrada na Catedral Diocesana Santa Teresa d'Ávila, em Caxias do Sul. Uma das integrantes da coordenação do projeto do terço diário na Catedral Diocesana, a Fabiane Paza, nos faz o convite aqui no programa Ponto de Encontro. Ela também partilha conosco esta vivência de diariamente estar ali na Catedral Diocesana para a oração do terço, a récita do Santo Terço. O terço, já pela minha história de vida, né, de família, é muito importante. Eu vejo, às vezes eu fico observando, quando eu estou ali na catedral, quantas pessoas chegam e rezam, mesmo que seja uma Ave Maria, 2 Ave Maria, e ficam entregues aí na frente da Nossa Senhora. Então, o que eu vejo que o terço, para mim, ele tem esse sentido de louvor a essa mãe tão corajosa, tão amorosa, que é a nossa mãe, Maria Santíssima. Para mim, tem esse significado de eu estar ali como filha. Nós somos filha de Maria. Então, como mãe, ela nos acolhe, ela nos corrige, se a gente escutar bem, ela nos ensina a ter essa mansidão nesse momento de tanta rivalidade, de tanta polaridade, de tanta dificuldade, que cada etapa do mundo, cada fase, cada época é marcada, né? E nós somos marcados por essa época. Então, a Nossa Senhora, ela é a mãe que nos cuida. Para concluirmos, no dia 7 de outubro teremos uma programação especial. O que vocês estão articulando? A comunidade pode participar? Como é que vai funcionar em função da própria pandemia também? Sim. No dia 7 de outubro, como há 100 anos, às 18h30, iniciamos a récita do terço. Claro que nesse dia vamos recordar de uma forma mais intensa todo esse centenário, celebrar isso, apresentar de uma forma concreta as rosas, a Nossa Senhora. Enfim, vai ser um momento de realmente de muita celebração, discreto, orante, mas de celebração. Após a missa, então, depois tem a missa, às 19 horas, também que vamos celebrar a Nossa Senhora do Rosário, é o dia da Nossa Senhora do Rosário. Todos são bem-vindos, podem participar, mas também podem participar das suas casas. Nós sabemos, muitas pessoas estão em situação de risco, a pandemia continua, e nós temos continuar cuidando da nossa vida e da vida das outras pessoas. Então, vai ser transmitido pela Diocese, pelo Face, pela página da Diocese de Caxias do Sul, pela página do Face também da Catedral de Caxias. E você que está em casa pode colocar a sua intenção, colocar ali, se não puder vir até aqui a Catedral, coloque a sua intenção, as suas necessidades, e tudo isso vai ser colocado no altar do Senhor e também aos pés da Nossa Senhora. Com certeza muito bonito, é uma experiência, é uma pérola nossa da Igreja Católica, a récita do terço diária, e que acontece há 100 anos na Catedral Diocesana Santa Teresa d'Ávila. Durante todo esse período, apenas uma semana, no começo da pandemia da Covid-19 neste ano, houve a interrupção da récita do terço, senão ela sempre aconteceu. Parabéns a tantas pessoas que colaboraram, que se envolveram, e que Deus continue enviando outras pessoas também para que esse projeto continue florescendo, continue presente na caminhada da nossa Diocese de Caxias do Sul. O programa Ponto de Encontro, edição de hoje, aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul, vai chegando ao seu final. Quero convidá-los, não esqueçam, acompanhem aqui pela TV Canção Nova, todos os domingos, às 11 horas da manhã, a Santa Missa transmitida diretamente do Santuário Diocesano de Nossa Senhora de Caravaggio. Você já sabe, é o momento de oração,
ocasião de reunir a família e de estarmos em contato com a Mãe de Caravaggio. E também mais um lembrete que eu deixo a todos vocês, a oportunidade que vocês têm por meio do YouTube, no aplicativo Canção Nova Play. Vá lá, acesse e você terá a oportunidade de acompanhar esse programa, de assisti-lo novamente quando tiver a disponibilidade de tempo. É mais uma ferramenta que a TV Canção Nova proporciona e disponibiliza para você. Então, a todos o meu fraternal abraço, uma excelente semana, que tudo transcorra dentro da normalidade. Vamos com muita fé, com muita esperança. A vida precisa ser impulsionada. Rogamos a Nossa Senhora de Caravaggio, padroeira da nossa Diocese de Caxias do Sul, para que ela continue nos abençoando e nos protegendo. Nossa Senhora de Caravaggio, rogai por nós. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém.